No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora. Hoje a gente fala sobre motoristas por aplicativo. O projeto de lei complementar número 12 propõe barrar bloqueios arbitrários. Atualmente as regras das plataformas possibilitam que motoristas sejam suspensos, sem saber o motivo e sem direito à defesa. Essa situação causa constrangimento e prejuízo econômico aos trabalhadores. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Motoristas de aplicativos no transporte particular de passageiros conhecem bem o chamado bloqueio na plataforma. Se não passaram por essa situação, certamente sabem de alguém que teve de parar de trabalhar sem saber ao certo o motivo pelo qual foi cancelado da plataforma. E mais, depois de bloqueado, tentou reverter a situação, a suspensão, e não conseguiu. É uma situação constrangedora que dá dor de cabeça e, na maior parte das vezes, vai parar na justiça. Mudar essa realidade é um dos propósitos do projeto de lei complementar número 12 de 2024, chamado PLC dos motoristas. Um dos itens do projeto é garantir a quem usa a plataforma a ampla e justa defesa. De acordo com o texto, a exclusão do trabalhador somente pode acontecer de forma unilateral pela empresa em casos de fraudes, abusos ou mau uso da plataforma, garantindo-se o direito de defesa por parte do trabalhador. O trabalhador vai ter direito à defesa, saber por que está sendo suspenso, por que está sendo bloqueado. Desse modo, então, fica garantida a possibilidade de o trabalhador contestar a decisão, inclusive com o apoio da entidade sindical representativa da categoria. O atual formato de punição nas regras impostas aos motoristas que se conectam às plataformas para trabalhar tem como base situações como infringir leis de trânsito, usar objetos que comprometam a segurança durante a corrida, tipo celular, carregar mais pessoas do que o permitido, além de mau comportamento, assédio sexual, uso de drogas, etc. Se é certo que regras devem ser seguidas, é certo também que o motorista, ao ser punido, tem o direito de saber exatamente qual foi o motivo de ter sofrido essa sanção. E isso não ocorre atualmente. O bloqueio é feito de forma unilateral, sem aviso prévio e sem chance de defesa. E aí é que vira caso de justiça. Em 2023, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, condenou a Uber a indenizar um motorista por aplicativo da capital gaúcha que foi bloqueado de maneira arbitrária. O motorista trabalhava para a Uber desde 2019, fez mais de 5 mil viagens, com avaliação média de 4,97 estrelas, A pontuação dele era 4,97 na escala de estrelas, O máximo é 5, a gente sabe. Em julho de 2021, sem qualquer comunicação, ele foi simplesmente bloqueado pela plataforma sob a alegação de ter violado, aspas, termos e condições da Uber. Com o desligamento repentino, ele perdeu a sua principal fonte de sustento. A sentença dada pelo desembargador Aimoré Roque Potes de Melo, que é da 11ª Câmara Cível, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, aliás, teve como argumento a seguinte linha, O argumento dele foi o seguinte: foi de maneira arbitrária, sem prévia notificação, descadastrado da plataforma, ficando à mercê da decisão da Uber, o que configura a situação passível de causar abalo moral indenizável. Bom, a gente conversou com a Karina Trindade, que é presidenta do Sindicato dos Motoristas Particulares por Aplicativo do Rio Grande do Sul, Sintrapli-RS, sobre esse tema. Na conversa que a gente teve com ela diz que nem sempre, na verdade, a justiça decide a favor de motoristas, em especial pelo fato de muitos trabalhadores estarem sob o regime de microempreendedor individual, o MEI, que é uma prerrogativa que faz com que o entendimento seja de uma solução entre as partes pela justiça. Aí, no caso de MEI, a justiça comum pode entender que a plataforma, com base nas suas regras, tira e põe motoristas quando bem entende. Mas se a reclamação, por exemplo, fosse na Justiça do Trabalho, a história seria diferente. A Karina explicou para a gente também, a gente vai ouvir a conversa dela já, que hoje não tem nenhuma legislação que acabe priorizando, que foque no diálogo com as plataformas. Não tem nada que diga que as plataformas têm de ouvir os trabalhadores, que tem que reativá-los, e também não dá direito à defesa. As plataformas não dão direito à defesa. Por isso, um outro ponto importante desse PLC, que complementa inclusive a regulamentação de transparência das plataformas, é o reconhecimento da relação entre plataformas e motoristas, ainda que sejam autônomos.
como prevê o PL, né, o PLC, aliás, seja uma relação de trabalho, né, e é com o reconhecimento da relação de trabalho e dos motoristas por aplicativos como profissão, como uma categoria, que essas reclamações poderão ser feitas na Justiça do Trabalho. Aí a conversa muda, a conversa com certeza ela é bem mais favorável aos trabalhadores e também com muito menos chances de essas decisões serem derrubadas em instâncias superiores, como o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF. Mas a gente vai ouvir então a conversa que a gente teve aqui com a Karina Trindade. Vamos partir do princípio que hoje a gente não tem nada, né? A gente não tem uma lei que priorize o diálogo com as plataformas, a gente não tem nada que diga que as plataformas têm que ouvir o trabalhador, a gente não tem nada que diga que as plataformas são obrigadas a reativar esse trabalhador e muito menos dar direito a ele se defender em caso de bloqueio arbitrário, como está no PLC. Então, a partir desse projeto de lei passar no Congresso, a gente vai ter sim como conversar com as plataformas. O trabalhador ele vai ter direito a se defender antes dele ser bloqueado, então vai ser previsível se recebeu uma denúncia de algum passageiro que acontece hoje ele é bloqueado sem direito a nada, sem direito de se defender, ele tem que buscar na justiça, demora 3, 4 anos para sair alguma coisa, e nem sempre o juiz dá favorável ao motorista. E quando dá favorável ao motorista pela Justiça do Trabalho, eles derrubam no STF, que é o caso agora dos dois que estão lá no STF, né? Os 2 julgamentos de motoristas que estão voltando para a plataforma e pedindo vínculo de emprego também. Então, a gente tem uma série de problemas por não ter uma legislação que regulamente isso. E como está no nosso projeto de lei, o motorista, antes dele ser bloqueado, ele vai ser chamado, ele vai poder se defender e dizer o que aconteceu naquela situação dele. Ele vai saber também o motivo, porque hoje a maioria dos trabalhadores não sabe o motivo. Essa é uma briga longa que a gente tem com as plataformas, que o trabalhador não sabe o motivo, não pode se defender, e ele é bloqueado simplesmente do nada, e eles alegam qualquer motivo depois na justiça ou comum ou na justiça do trabalho. Isso dificulta a volta do trabalhador para a plataforma. E volto a dizer, como microempreendedor, ele não teria o direito nem de voltar para a plataforma, né? Porque a justiça vai dizer, vocês são microempreendedor, vocês se virem, vocês aceitaram ser parceiros das plataformas, então nós não temos nada a ver com isso, né? A plataforma te admite ou te tira da plataforma a hora que ela quiser, que é isso que acontece na justiça comum hoje, né? Então, quando é na justiça do trabalho, a gente consegue criar esse vínculo e essa volta do trabalhador, ou nesse caso vai ser mais, como a gente diz, amigavelmente, mas não tão amigavelmente, mas o sindicato vai participar também dessa construção aí com os trabalhadores e a defesa dos trabalhadores com as plataformas. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.